A mão do meu irmãozinho estava a centímetros da fechadura de ferro, quando o primeiro calafrio cortou minha espinha, paralisando cada músculo do meu corpo de 12 anos. A voz do lado de fora era doce, idêntica ao tom que nossa mãe usava para nos acordar nos domingos de sol. Mas algo no compasso daquelas palavras não batia com o ritmo da vida real. "Abre, meu filho. A mamãe esqueceu a chave e o frio aqui fora está castigando", ela dizia. Enquanto isso, o silêncio da rua morta lá fora parecia engolir qualquer som de motor ou de passos no asfalto quente. Não houve o barulho do portão de ferro rangendo, nem o latido do cachorro do vizinho, apenas aquela voz pairando no breu absoluto da madrugada. Meus olhos se fixaram na silhueta do meu irmão, que em um transe perigoso acreditava piamente que nossa protetora tinha voltado mais cedo do plantão. O ar dentro da sala de alvenaria tornou-se subitamente denso, carregado por um cheiro acre que lembrava carne podre misturada com enxofre, invadindo as frestas da porta de madeira velha. A única luz que tínhamos vinha da TV antiga de tubo, que cuspia uma estática azulada e chiada, projetando sombras retorcidas nas paredes descascadas. Eu sentia minhas pernas pesadas, como se estivessem enterradas em areia movediça, enquanto meu coração martelava contra as costelas com tamanha força que eu temia que a coisa lá fora pudesse ouvi-lo. Segurei o pulso do pequeno com força, fazendo-o despertar do transe. Seus olhos arregalados encontraram os meus, refletindo o pavor que eu tentava, inutilmente, esconder sob uma máscara de coragem. Estávamos sozinhos, no limite entre o fim do asfalto e o início da mata fechada, onde as leis dos homens dão lugar ao desconhecido. A casa parecia encolher ao nosso redor. Cada estalo da madeira soava como um tiro no silêncio opressor daquela noite sem lua, que insistia em não acabar nunca. Eu sabia que nossa mãe carregava a única chave da casa presa ao cinto, e que seu turno só terminaria quando os primeiros raios de sol vencessem o morro. O relógio de parede, cujos ponteiros pareciam se arrastar com uma lentidão sádica, marcava exatamente 2h45 da manhã, a hora em que o mundo dos vivos se inclina perante o das trevas. O medo infantil de ficar no escuro deu lugar a um pavor visceral, uma certeza instintiva de que a entidade que chamava nossos nomes com tanta doçura não tinha sangue nas veias. Eu sentia que se desse mais um passo em direção àquela porta, não encontraria o abraço acolhedor de uma mãe, mas o abraço frio da própria morte. Minhas mãos tremiam de forma incontrolável enquanto eu tateava o balcão da cozinha em busca de defesa. Encontrei o cabo frio da faca de pão, apertando-o com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Uma proteção patética contra uma ameaça que desafiava a lógica. Meu irmão menor começou a chorar baixinho, um som sufocado que parecia atrair ainda mais a atenção daquela voz que insistia em nos enganar. A voz repetia a mesma frase. "Abre pra mamãe." Era a exata entonação, sem mudar uma vírgula ou um suspiro, como se fosse um disco riscado tocando em um gramofone infernal escondido no jardim. Foi nesse momento que percebi o erro na imitação. As mães mudam o tom quando estão com frio. Elas tremem a voz, mas aquela coisa era linear e perfeita demais. Puxei meu irmão para trás do sofá, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas enquanto o choro dele se transformava em um arquejo de pavor. A voz lá fora continuava a ladainha, mas agora um som novo se juntava ao chamado. Um estalo seco e rítmico no cimento da varanda, como se alguém estivesse batendo ossos contra o chão. Era um barulho oco, pesado demais para ser o sapato de uma mulher. Lembrava o caminhar de um animal de grande porte, tentando equilibrar o peso em apenas 2 patas. A cada batida daquela coisa no concreto, a estática da televisão parecia aumentar, transformando o chiado em um zumbido ensurdecedor. O cheiro de bicho morto, agora muito mais forte, parecia atravessar a madeira da porta, impregnando o tapete da sala com o odor da podridão. O desespero tomou conta do meu irmão, que começou a balbuciar que a mamãe estava brava,
tentando se soltar do meu aperto com uma força que ele não tinha. Ela está no sereno. Ela vai ficar doente. Deixa ela entrar. Ele implorava com os olhos vidrados, seduzido pela cadência hipnótica daquela voz que agora sussurrava pelas frestas. Eu precisei tapar a boca dele com a mão, sentindo o calor das suas lágrimas, enquanto tentava manter meus próprios sentidos focados no perigo real. Minha mente de criança buscava explicações lógicas. Um vizinho pregando uma peça, um bicho do mato perdido. Mas nenhuma lógica explicava por que aquela voz soava tão idêntica, saindo de algo que cheirava a sepultura. Eu sabia que se eu acreditasse naquela mentira auditiva, o que entraria por aquela porta não seria humano. Pela fresta da janela de vidro martelado, notei que as sombras no jardim não se moviam com o vento. Permaneciam estáticas e densas, como se tivessem peso próprio no meio do breu. A luz da lua parecia ter sido apagada por uma mão invisível, deixando nossa pequena casa isolada em um vácuo absoluto de escuridão. O silêncio da vizinhança era total. Um sinal claro de que até os animais sabiam que algo profano caminhava entre as casas naquela madrugada de quaresma. Eu me senti minúsculo, um pedaço de carne indefeso sendo observado por um predador que tinha todo o tempo do mundo para nos consumir. Antes de avançarmos para o miolo dessa noite terrível, você já sentiu que algo na sua casa não deveria estar lá? Deixe um comentário com a palavra proteção, se você acredita que o mal espreita no escuro. A voz então parou de chamar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes pior do que o barulho. Um vácuo sonoro que parecia sugar o oxigênio do cômodo. Esperei, com a faca erguida e o coração na garganta, ouvindo apenas o chiado persistente da TV, que formava padrões estranhos na tela. O cheiro de enxofre tornou-se sufocante, e o primeiro ruído de algo sendo arrastado contra a madeira começou. Um som de unhas longas ou garras raspando a pintura velha de cima a baixo. Era um farfalhar de pelos grossos e secos contra o portal, como se uma criatura imensa estivesse se esfregando na entrada, marcando território. Eu senti que a barreira entre nós e o horror era fina demais, e que a paciência daquela coisa estava chegando ao fim de forma violenta. Movido por uma curiosidade mórbida que eu não conseguia controlar, me arrastei até a porta, sentindo o chão gelado contra meus joelhos trêmulos. Apoiei o rosto na madeira fria, sentindo a vibração de algo pesado respirando do outro lado. Um som úmido e profundo que não pertencia a pulmões humanos. Encaixei meu olho no pequeno buraquinho do olho mágico, esperando ver o vulto da minha mãe. Mas o que encontrei congelou meu sangue instantaneamente. Não havia rosto. Havia apenas uma massa de pelos escuros e eriçados, e um par de chifres retorcidos que pareciam feitos de osso queimado. Colado ao vidro, um olho enorme e amarelado, com a pupila horizontal de um bode, girava freneticamente até travar diretamente em mim. A coisa sabia exatamente onde eu estava escondido. A criatura soltou um som baixo, um bater de dente seco que ecoou como castanholas de marfim, enquanto a voz da minha mãe voltava a sair daquela garganta, mas de forma distorcida. O tom doce deu lugar a um grunhido gutural e metálico, como se as cordas vocais estivessem sendo dilaceradas. Eu sei que vocês estão acordados lá dentro. Eu consigo sentir o cheiro do medo de vocês. Tem gosto de leite e desespero. A coisa sibilou, abandonando qualquer pretensão de bondade. O som de algo sendo mastigado com força absoluta começou logo em seguida. Um barulho de ossos antigos sendo triturados por molares potentes, que me fez imaginar o que ela já tinha devorado no caminho. O pavor físico tornou-se uma náusea insuportável. O tempo de brincar de esconder havia acabado para sempre. A porta estalou sob o peso da entidade, que agora se jogava contra a madeira com uma fúria renovada, fazendo os parafusos das dobradiças rangerem em protesto.
Cada pancada era como um trovão dentro da sala, e eu via a madeira curvar para dentro, ameaçando ceder diante daquela força bruta. Meu irmão menor começou a gritar de verdade agora. Um som agudo que parecia alimentar a fome da criatura lá fora, que respondia com urros cada vez mais altos. A estática da TV mudou de tom, tornando-se um chiado agudo que machucava os ouvidos, enquanto as sombras nas paredes pareciam ganhar garras para nos agarrar. Eu segurava a faca com tanta força que minha palma começou a sangrar. Mas eu sabia que uma lâmina comum não seria capaz de ferir aquele pesadelo. O pavor atingiu seu ápice quando ouvi o som de algo raspando no teto da casa. Era como se a criatura tivesse a habilidade de se mover com uma agilidade sobrenatural. As telhas de barro gemiam sob o peso de cascos pesados, e eu entendi que estávamos cercados por todos os lados, sem qualquer rota de fuga. O ar da sala ficou tão frio que minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor, contrastando com o suor quente que ensopava minha camiseta. Eu olhei para o armário da cozinha, lembrando-me do pequeno frasco de água benta que nossa avó benzeu na última missa de domingo. Nossa única esperança contra o profano. A luta pela nossa sobrevivência não era mais apenas sobre trancar uma porta, mas sobre manter nossa sanidade diante do horror que rugia. Corri em direção ao armário com as pernas pesadas, sentindo o impacto de algo massivo atingindo a parede externa, fazendo os pratos chocalharem. Meus dedos trêmulos encontraram o frasco de vidro frio, enquanto o som de algo sendo arrastado pelo telhado se intensificava. Era como se garras de metal estivessem rasgando as telhas de barro. O cheiro de enxofre agora era um soco no estômago, misturado ao hálito quente e pútrido que soprava pelas frestas. Do lado de fora, a voz que fingia ser nossa mãe deu lugar a um riso seco, uma série de estalidos que lembravam galhos se quebrando em uma fogueira de inverno. Eu sabia que a barreira física daquela casa não resistiria por muito mais tempo aos avanços daquela coisa sedenta por nossa carne jovem. A primeira rachadura apareceu na parte superior da porta. Um estalo seco que projetou farpas de madeira pelo chão, como se fossem projéteis de uma explosão silenciosa. Pela abertura estreita, vi um tufo de pelos negros e rígidos, cobertos por uma substância viscosa que brilhava sob a luz doentia da televisão. A criatura não tentava mais nos enganar. Ela simplesmente desejava entrar. O som dos seus cascos batendo no cimento da varanda tornou-se um ritmo frenético de antecipação. O pavor nos olhos do meu irmão era uma ferida aberta. Ele estava encolhido em posição fetal, tapando os ouvidos para não escutar os grunhidos que agora chamavam seu nome de forma obscena. Eu sentia que o teto poderia desabar a qualquer momento sob o peso daquele pesadelo. De repente, uma pata peluda, com unhas negras e curvadas como anzóis, atravessou a fresta da madeira e começou a tatear o ar em busca do ferrolho. As juntas daquela extremidade estalavam de forma grotesca enquanto ela se esticava, revelando uma anatomia que misturava traços de homem e de besta. O urro que saiu da garganta da coisa não tinha mais nada de humano. Era um som vibrante que fazia os vidros das janelas tremerem e meu peito doer de pavor. Com um grito de puro desespero, destampei o frasco de água benta e lancei o líquido diretamente sobre a pele imunda que invadia nosso refúgio. O efeito foi imediato e violento. Foi como se eu tivesse jogado óleo fervente em uma ferida aberta, provocando uma reação infernal. A criatura recolheu a pata em um movimento relâmpago, soltando um guincho agudo que parecia perfurar meus tímpanos. O som de algo pesado despencando do telhado e correndo em direção à mata foi seguido por um silêncio profundo. Eu conseguia ouvir o tic-tac do meu próprio sangue pulsando nas têmporas. Ficamos ali, abraçados atrás do sofá, segurando a faca de pão e o terço de madeira, enquanto os minutos se transformavam em horas de uma vigília fúnebre. A luz da estática da TV finalmente se apagou quando a energia caiu, deixando-nos no breu total, apenas esperando que o sol trouxesse nossa mãe de volta daquele pesadelo. Cada sombra que se movia com a brisa da manhã
Parecia ser o retorno daquela besta que odiava crianças desobedientes. Quando os primeiros raios de sol finalmente cortaram a neblina da mata e iluminaram os destroços da nossa porta, o som do carro da minha mãe finalmente trouxe o alívio. Ela nos encontrou desmaiados de exaustão, pálidos como cera e agarrados um ao outro como se nossas vidas dependessem daquele contato. Ao ver o estado da entrada da casa, ela empalideceu, mas atribuiu os danos a um animal do mato ou a algum viciado da região. Ela nunca acreditou na história da voz doce ou do olho amarelo. Limpou as marcas de garras como se estivesse apagando uma memória ruim. Mas as marcas profundas na madeira, que nem a lixa conseguiu remover totalmente, permanecem lá como um lembrete silencioso de que o mal tem muitas vozes. Até hoje, quando volto para visitar aquela casa onde o asfalto termina, sinto um arrepio percorrer minha espinha toda vez que o vento sopra contra o portal. Aprendi da pior forma que existem coisas que não devem ser respondidas e que o silêncio é a única arma contra o que se esconde no breu. Minha mãe continua chamando, mas eu sempre verifico 2 vezes antes de tocar na maçaneta. A cabra cabriola tem uma memória longa e uma fome que nunca cicatriza. E você que está me ouvindo agora, já teve a sensação de que a voz da sua mãe soava um pouco estranha pelo telefone ou através de uma porta fechada? Se você sentiu um calafrio, comente com o emoji de um bode. E nunca, jamais, abra a porta sem olhar primeiro.